Ele está com a oportunidade. Amém? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, os que estão em casa também nos acompanhando. Peço perdão pela voz que ainda não está perfeitamente recuperada, mas para honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui para tentar trazer a ministração da palavra nesta noite. E aproveitando que você se encontra de pé, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Vou tentar ser bem rápido. Abra ela lá em Filipenses, capítulo de número 3, verso 13. Paulo está falando com a igreja, propriamente com a igreja, comigo e com você. Ele diz assim: quanto a mim, ele está falando dele, não julgo que haja alcançado. Ele não estava observando nele propriamente que esteja já pronto, que esteja já alcançado aquilo que ele estava querendo obter. Mas ele diz assim: mas uma coisa eu faço, que é o quê? Esqueço-me das coisas que ficam para trás, ou das coisas que atrás ficam, coisas passadas, entendam bem, coisas antigas, coisas lá do velho homem, da velha mulher, coisas que não somam para o crescimento espiritual do próprio apóstolo Paulo. Eu posso aqui acrescentar para as nossas vidas também. Então ele diz assim: esqueço-me das coisas que ficam para trás, vou avançando para as coisas que estão adiante de mim. Essa é a expressão usada pelo apóstolo Paulo, é a palavra dele para a igreja daquela época. É lógico que o texto ele não é um texto isolado, não é um versículo isolado, é um versículo que ele tem um complemento, que se você começar um pouco mais atrás a ler, você vai entender que o apóstolo Paulo está falando do prêmio que é a salvação. A salvação é um prêmio. A salvação é algo que nós ganhamos a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador. Então, diante de todas as frases bíblicas, quando eu digo frases bíblicas, são o contexto da Bíblia que nós temos, a sua Bíblia que você tem em suas mãos, no seu celular, né? Todos esses versículos, então, que são subdivididos por capítulos, né? Nós estamos dizendo, então, que de todos esses são o que? De extrema relevância e de extrema importância, porque a palavra do Senhor em todo aspecto, em todo momento, em todo geral, é relevante e é importante. Há uma diferença de relevância e importância, eu não vou explicar aqui porque não temos tempo. E essa frase que o apóstolo Paulo disse, foi dita por ele, faz parte também desse contexto, né, geral da palavra do Senhor, universalmente falando. Essa expressão que o apóstolo Paulo diz, que nós podemos ler no verso 13, se você for analisar todo esse contexto bíblico de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que em todas as histórias bíblicas, se você puder ter essa disposição de ler a Bíblia e começar a fazer esta avaliação, você vai observar que é necessário que esta frase esteja em todos os personagens da palavra do Senhor, e principalmente naqueles que se destacaram servindo a Deus. Então ele faz essa menção, essa palavra dele é muito forte. A intenção principal de Deus para as nossas vidas, olhando pelo que o apóstolo Paulo fala, o propósito principal de Deus para as nossas vidas é a salvação, né? A salvação da nossa alma. Diga assim: eu creio na minha salvação, que é a salvação da minha alma. Então, amados, é nítido perceber que Paulo fala sobre deixar coisas para trás e avançar para as coisas que estão adiante dele. E eu posso olhar e avaliar e analisar que também nós, cristãos contemporâneos, pessoas que estamos servindo ao Senhor, homens e mulheres que estamos aqui na casa de Deus, também tentando lutar, como o apóstolo Paulo disse que estava lutando, e ele não julgava ter ainda alcançado essa salvação, sendo que de fato, propriamente, pela própria palavra, o apóstolo Paulo era um homem que, a partir do momento que ele teve essa experiência com Jesus, ali, quando Jesus apareceu para ele com aquela luz, que ele ficou cego por 3 dias, ele ali recebeu a salvação. Mas Paulo queria enfatizar que não só basta ser salvo, ter o título de salvação, é necessário você lutar por ela dia após dia. Então o que ele estava dizendo de fato era isso: eu estou lutando dia após
após dia, até porque muitos estudiosos, doutrinadores, que quando estudam a palavra de Deus e fazem os seus estudos teológicos isoladamente, eles falam propriamente que Paulo se via como aqui nesse momento dessa fala, como um homem que estivesse num jogo, num campo, como um atleta. Então ele se via naquele momento lutando, competindo dia após dia para vencer. E o prêmio, sim, sempre seria então a salvação. Então todos os dias ele tinha que correr no estádio, vamos olhar por um aspecto figurado, para ele conseguir chegar em primeiro lugar, quer dizer, para ele conseguir a salvação. E o prêmio, né, desse chegar em primeiro lugar é a salvação. Então nós vamos perceber que ele fala dessas coisas. Que coisas são essas? Eu coloquei aqui. Primeiro nós vamos falar das coisas passadas. Em primeira análise, é a vida pregressa do apóstolo Paulo que ele está falando. Eu não quero me lembrar das coisas passadas. Eu não quero me lembrar do passado. Quer dizer, este passado que Paulo está dizendo, eu não quero me lembrar, é o do passado que eu não tinha Cristo na minha vida. É o passado que Cristo não fazia parte da minha vida. É o passado que me remete ao pecado, a ter andado por caminhos tortuosos, a ter andado por caminhos que não eram caminhos de Deus. Era coisas que eu fazia, como ele bem disse, né? Não julgo que é alcançado, mas uma coisa eu faço. Então, irmãos, eu fazia coisas de que eu não me vangloriava, eu fazia coisas que eu não me alegrava. Então essas coisas passadas era a vida pregressa do apóstolo Paulo. Então, analisando toda esta carreira cristã, nós também temos coisas lá do passado que são necessários nós esquecermos, para que a nossa carreira cristã seja completa no dia de hoje, para que nós não tenhamos obstáculos para crescer espiritualmente, porque Paulo estava preocupado com o crescimento espiritual dele. Então Paulo dizia: eu preciso me afastar, eu preciso me esquecer dessas coisas passadas e prosseguir para o alvo que é Cristo, e prosseguir para as coisas que ele fala aqui, que estão adiante de mim, que é a própria palavra de Deus, que é o próprio ensinamento do Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Então, essas coisas são sentimentos que obtemos dia após dia. Quando esses sentimentos que não são sentimentos de Deus, ou dizer assim, sentimentos bons, esses sentimentos irão nos impedir de crescer espiritualmente em Cristo Jesus. Então Paulo estava muito preocupado com a igreja daquela época. Se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai observar que tanto a igreja de Corinto, a igreja dos Filipenses e as outras igrejas a qual ele escreveu as cartas, ele estava preocupado, porque naquele momento, naquele tempo, estava havendo muitas dissensões, muitas heresias. Aí você pode pensar, mas naquela época já existia, sim, assim como hoje, só que hoje é maior, né? A igreja cresceu, a igreja avançou, a igreja conquistou mais territórios, e com o crescimento da igreja, irmãos, também crescem as heresias dentro da própria igreja. Aí você pergunta: a heresia vem lá de fora e entra para dentro da igreja? Não, a heresia nasce dentro da própria igreja, por pessoas que não conseguem ter a ótica espiritual de entender o que a Bíblia ensina, porque nós precisamos de desvencilharmos, nós precisamos de afastarmos de sentimentos desses, tais sentimentos tortuosos que invadem o nosso ser, que nos fazem gerar sentimentos e nos fazem criar conceitos espirituais de heresias que a Bíblia não ensina. Então o apóstolo Paulo estava muito preocupado com isso naquela época, porque ele preocupava com a saúde espiritual do povo de Cristo, do povo de Deus, do povo e de nós também, porque ele escreveu isso para nós também. Então são sentimentos e emoções que eu reservei aqui para falar para vocês. São sentimentos e emoções, assim como eu falei para você aqui, bem na questão da relevância e da importância. Parece ser coisas idênticas e sinônimos, não são. Sentimentos e emoções não são iguais, são coisas diferentes que nós precisamos de entender, pois um difere do outro. Sentimentos são resultados de emoções, sim, sentimentos são resultados de emoções. Emoções são reações imediatas de alguns estímulos. Eu coloquei até
um exemplo muito notório que já aconteceu com algumas pessoas, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre este exemplo. Então, emoção não envolve diretamente pensamentos, preste muita atenção. Então, Paulo, ele trabalhava muito no pensamento dele. Então, Paulo, ele tinha propriedade para falar do que ele estava dizendo, de esquecer as coisas para trás, as coisas que ficaram para trás, sentimentos que ele tinha lá de trás, sentimentos que poderiam atrapalhar ele com relacionamento com Deus, com relacionamento com o povo de Deus. Porque se você não for limpo, purificado, transformado de fato, de verdade, irmãos, você vai ter uma dificuldade muito grande de servir a Cristo. Você vai ter uma dificuldade muito grande de se relacionar com as pessoas, porque o seu passado, eu vou dizer, o seu passado maldito, infelizmente, tem que falar dessa forma, um passado de pecado, de erros, que ainda existe dentro da sua mente, porque são sentimentos que podem ficar, e muitas das vezes você aceita Cristo, e tem que passar pelo processo de libertação, pelo processo do esquecimento, mas isso pode ser latente dentro de você, e isso pode um dia ser ativado, de acordo aí com um gatilho de alguma forma, e você começar a desenvolver esse tipo de sentimento, e começar a ser atrapalhado o seu relacionamento com Cristo. Então, a emoção não envolve diretamente os pensamentos, já os sentimentos, existe um alto grau cognitivo, que é isso, você pensar todos os dias em tais situações, poxa vida, eu já fui assim, eu já vivi dessa forma, tá? Hoje você não vive, mas o diabo joga isso na sua mente, mas você já foi desse jeito, e hoje está dentro da igreja, sendo um crentinho santinho. Você já viu? O diabo já joga isso na nossa cara direto. O diabo, às vezes você erra, que todo mundo aqui erra, não tem ninguém aqui que não erre, todos nós pecamos, mas aí o diabo aproveita da situação, você já pediu perdão pelo seu pecado, você já não quer mais errar, mas aquilo fica na sua memória, no seu sentimento, e o diabo pega aquele sentimento e joga na sua cara, mas você errou aquele dia. Mas foi aquele dia, irmão, você pediu perdão, mas ele joga isso para atrapalhar o relacionamento que você tem com Deus, irmãos, isso é muito sério, e Paulo estava lidando com essa situação, ensinando a igreja naquela época, gente, vocês têm que ter força de persistir no certo, esqueça os seus sentimentos passados, os seus sentimentos de erros, o que vocês fizeram lá no passado, o pecado que vocês cometeram, vocês agora são novas criaturas, Jesus já perdoou vocês, Jesus já me perdoou, eu estou lutando todo dia contra isso, o apóstolo Paulo estava falando, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém, às vezes eu me empolgo aqui, vou tentando forçar a voz, mas tem que ser devagar. Emoções são mais fáceis de identificar visivelmente. Emoções são. Aí eu dei um exemplo muito simples, um exemplo muito fácil de você avaliar. Quem já furou o dedo, seja com agulha, com um prego, com alguma coisa, que levanta a mão. Quando você fura seu dedo com uma agulha, isso é um estímulo que levará você a ter uma emoção. Ai, furei o dedo. Não foi uma emoção que você teve naquele momento? Quem está te vendo vai ver que você sentiu dor. É verdade isso. E sentimento, irmão, eu posso estar pregando aqui para vocês sorrindo, alegre, mas o meu coração pode estar despedaçado, arrebentado. E aí, você consegue enxergar isso dentro de mim, se for o caso, como exemplo? Não, porque o sentimento ele vai muito mais profundo do que nós imaginamos. A emoção é aquilo que nós estamos transparecendo agora. A emoção é, se eu chutar aqui, meu dedo vai doer e eu vou fazer. Ou então, você vai me dar uma nota de R$100, eu vou ficar feliz. Aí eu trouxe uma emoção para você de alegria. Então perceba bem a diferença de sentimento e de emoção. E Paulo estava falando dessas duas coisas, isso estava intrinsecado dentro do que ele estava falando. O sentimento de Paulo era que a igreja tinha que mudar esse conceito, tinha que mudar esse pensamento, porque eles não poderiam viver da mesma forma que eles eram anteriormente de aceitar a Cristo. Eles não poderiam deixar que as coisas lá do velho homem, da velha mulher, vivessem ainda rodeando sobre eles, para que isso pudesse atrapalhar o relacionamento que eles tinham com Deus. E isso hoje não é diferente, querido. Hoje nós cristãos vivendo dessa mesma forma, e nós precisamos ter o quê? Uma cautela, ter cuidado. Nós precisamos de ouvir
ouvir a voz do Senhor e atentar para esta voz de Deus, a voz do Espírito Santo, as pessoas que Deus levanta neste ministério para falar conosco, para nos instruir, para podermos andar conforme a palavra de Deus, para que nós não venhamos deixar ou permitir que o diabo tenha um alcance tão grande em nossas vidas, um domínio tão grande em nossas vidas, porque nós sabemos que há várias formas de domínio que o diabo tem com nossas vidas. Aquelas vezes que nós, às vezes, estamos fracos na fé, aceitamos a Jesus, mas tem pessoas, irmãos, que elas se dão muito ao pecado, elas cedem muito ao pecado, então o diabo consegue dominá-las dessa forma, através do pecado, dos desejos carnais. Então a pessoa às vezes, ela tem Cristo no coração, mas ela cede para o pecado, cede para o diabo, e o diabo tem esse domínio. Eu consegui vencer os desejos carnais, eu não estou cedendo mais para o diabo nesse sentido. Mas e os pensamentos passados, pregressos, que muitas das vezes te acompanham, quando você lembra daquela época que você era aquela pessoa lá no mundo, ou que você fazia tais coisas, que trazia prazer para a sua carne, e aquilo fica uma guerra muito grande dentro de você. E Paulo estava dizendo: eu estou prosseguindo para o alvo, eu estou deixando as coisas velhas para trás, porque isso me traz o quê? Lembranças. Isso pode atrapalhar o meu relacionamento com Deus, isso pode atrapalhar a minha salvação. Era isso que Paulo estava falando. Aplauda mais uma vez o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Já os sentimentos não é assim. Uma pessoa pode estar triste, mas pode desenvolver um aspecto alegre. Quer dizer, a pessoa pode forjar uma situação ao contrário do que realmente ela está sentindo. E aí eu te pergunto, irmão, como tratar de uma pessoa assim? Que você olha para ela e ela diz: está tudo bem, mas dentro dela está tudo esmiuçado, destruído, e ela não consegue abrir o seu coração para obter a cura necessária que vem da parte do Senhor. É muita oração. Por isso que nós temos, como a Bíblia diz, confessar os nossos pecados. Nós precisamos de chegar para pessoas idôneas, íntegras, que a igreja levanta, que o Senhor levanta dentro da igreja, melhor dizendo, reformulando aqui a expressão, para que nós possamos confessar os nossos pecados, para que nós possamos buscar ajuda, para que nós possamos pegar esses sentimentos que estão dentro de nós, nos massacrando, nos destruindo o relacionamento que nós temos com Cristo, e apresentar: olha, irmão, as irmãs vão procurar as irmãs, as pastoras, os irmãos procuram os pastores. Então haverá o quê? Haverá uma ajuda, a cura por intermédio do Espírito Santo, de orações, de acompanhamento. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa de homens e de mulheres de Deus que já estão restaurados nesse sentido, sim, mas também você precisa de procurá-los. Você precisa de abrir o seu coração e colocar a sua vida diante do Senhor, nessa caminhada, nessa luta. Como o apóstolo Paulo estava dizendo: eu me vejo como se estivesse no estádio correndo para buscar o prêmio da salvação. Eu preciso de desvencilhar de tudo que é ruim e buscar as coisas que são de Cristo para mim, que estão adiante. Porque está adiante, porque as coisas do Senhor estão à nossa frente e nós estamos buscando. É isso que o Senhor está perto e nós precisamos de buscar, porque a Bíblia fala: buscar-me-eis e me acharei quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Então hoje as pessoas precisam esquecer-se das coisas, dos sentimentos que carregam ao longo da vida, obtido pelas lutas, dificuldades, afrontas. Às vezes nós pensamos que é só questão do pecado, né, irmão? Pecamos mesmo, erramos. Aí nós já fomos aqui citar um monte de nome de pecado, não precisa de ficar citando nome de pecado, mas pecado, é errar o alvo, errar a presença de Deus, é não estar na presença de Deus. Mas tem coisas, irmãos, que nós carregamos ao longo da nossa vida, que foram obtidas por causa das lutas, das dificuldades. Eu coloquei coisas assim, maldições lançadas. Tem pessoas que nos amaldiçoam, infelizmente. Talvez nossos pais, antes de aceitarem Jesus, eles nos amaldiçoavam: esse menino não presta, esse menino não vai dar em nada. Quem nunca passou por isso? Muitas pessoas já passaram por isso, receberam maldições, mas também tem maldições, infelizmente, proferidas por nós mesmos. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quem aqui dentro, né, na sã consciência, já aceitou Jesus, já viveu uma caminhada com Cristo? Estou dizendo de pessoas que têm experiência, falam em línguas, louvam talvez, pregam talvez, não chegou um determinado dia da vida, falando: eu não presto, eu não valho nada, Deus não olha para mim. Isso é maldição, irmão, que você lança para a sua própria vida.
Isso é uma maldição. E isso aí vai estar lá atrás te acompanhando, se você não negar isso na sua vida, se você não renunciar isso na sua vida, se você não fizer como Paulo fala: eu quero me esquecer das coisas que ficam para trás. Como? Através do alvo que é Cristo. Porque, irmãos, nós sabemos que essas coisas que são proferidas por pessoas, por nós mesmos, que são coisas externas, né? A pessoa, ela precisa de buscar a Deus para ser liberta disso. Irmãos, tem muito crente dentro da igreja convertido, mas ainda não se libertou de certas coisas, situações. Não prosperam, não crescem, não mudam de vida. Você conhece o irmão hoje, daqui 10 anos você vai cumprimentar: como é que você está? Do mesmo jeito, não mudei em nada. Se tivesse piorado até, desculpa a expressão, era melhor, mas está do mesmo jeito. Por quê? Porque essas pessoas ainda carregam sentimentos contrários. Esses sentimentos que eu digo são até maldições ou pecados guardados, não confessados, não deixados. Nós precisamos de tomar uma atitude hoje, nesta noite, muito certa, muito sincera diante de Deus. Se nós queremos mudança, nós precisamos de passar o próximo nível. O que é passar o próximo nível? É esquecer o nível que nós estamos hoje e falar: Deus, eu quero um novo nível na minha vida espiritual. Paulo disse isso: eu quero as coisas que estão adiante de mim, que estão na minha frente, eu quero subir um degrau na minha vida espiritual. Tem gente que está acostumada a viver da forma que está. Irmãos, nós não podemos nos contentar com o que nós temos hoje. Eu digo isso pela própria palavra do Senhor. Eu não posso me contentar como sendo cristão do jeito que eu sou. Eu tenho que melhorar cada dia. Quantos creem, digam amém? Amém. Aplauda ao Senhor, que diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Oh, glória, aleluia. Este é o quê? Amém. 31. E o segundo semelhante a este é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, irmãos, eu coloquei algo interessante aqui para você, para nós raciocinarmos. Isso é, eu vou pôr a sua mente para funcionar hoje. Se nós temos que amar ao nosso irmão como a nós mesmos, nós temos que nos amar primeiro, não é, pastor? Enquanto eu não me amar, enquanto eu não querer o melhor para mim, eu não vou ter condição de executar o que Deus fala na palavra. Não tem como, irmão. Aí eu te pergunto: se você não ama você, como que você vai amar uma outra pessoa? Se você não quer o melhor para você, o bem de Deus para a sua vida, e infelizmente você, ao invés de te abençoar, você vai denegrir a sua imagem para você mesmo, dizendo, às vezes, numa ação involuntária ou voluntária, num momento de fraqueza, que nós temos que tomar cuidado com esses momentos de fraqueza, que pode liberar palavras fortíssimas de maldição contra a nossa vida. E aí depois nós ficamos aí pensando: por que não crescemos? Porque realmente nós não queremos, porque nós que liberamos as palavras malditas sobre as nossas vidas. Então, se nós precisamos de nos amar primeiro, aí eu coloquei uma coisa até interessante. Eu nunca ouvi alguém falar dessa forma, mas talvez aqui na igreja, talvez lá fora alguém falou, mas lá fora também eu nunca ouvi falar. Se nós temos que amar nós mesmos, nós também precisamos de nos perdoar nós mesmos. Parece estranho perdoar nós mesmos. Lá atrás, quando você fez coisas de errado, você pediu perdão para Deus, sim, Deus te perdoou, mas tem vezes que você não se perdoou. Tem coisas que você cometeu lá atrás, de pecado, de erro que você fez, falou. É coisa que talvez só você e Deus sabe, e você ainda não se perdoou, porque você fez aquilo de errado. Já parou para pensar? Então eu fiz uma associação orando ao Senhor. Falar: Senhor, eu preciso de amar a mim mesmo para mim fazer a tua obra, e para mim prosseguir e para crescer. E se eu tenho que amar a mim mesmo, para depois eu poder amar o meu próximo, eu preciso de me perdoar. Se eu fiz alguma coisa lá atrás que eu ainda tenho, e o diabo tem me acusado, e eu concordo com o diabo, porque se o diabo te acusa e você não concorda, irmão, acabou,
está livre, seu pensamento. Seu sentimento é um sentimento de Deus. Mas se você pesa e se você carrega isso como se fosse um lixo nas suas costas, sabe? Uma vez eu dei um exemplo aqui de uma locomotiva que carrega aqueles vagões, puxando aqueles vagões cheios de pecado, de imundícia. Você precisa de tirar isso das suas costas. Então você tem que aprender agora a dizer: Senhor, eu peço perdão para o Senhor dos meus pecados, dos meus erros, e agora eu tenho que me perdoar. Eu não quero mais lembrar daquilo. Talvez vai existir aquela lembrança, mas eu já me perdoei, isso não me faz falta mais, isso já não me atinge mais. Então, irmãos, se você tem que amar você mesmo primeiro, depois amar o seu próximo, você também tem que aprender a perdoar você mesmo, para depois você perdoar outra pessoa. Você não pode deixar nada, nenhuma pontazinha solta na sua vida espiritual para o diabo ficar te acusando. É isso que Paulo estava falando. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, apesar de que estava já alcançada a salvação na vida dele. Mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, me perdoei. Se eu persegui crente, Senhor, o Senhor me perdoa, também já me perdoei. Não adianta o diabo lançar isso na minha mente, que isso não tem mais poder. Não tem mais poder. Não tem, irmão. Você tem que olhar dessa forma, nesse contexto, dessa visão. Você tem que ter uma visão agora diferenciada, se você quer ter uma maturidade espiritual. Você não pode mais viver na mesmice, porque você entra, sai da igreja, culto após culto, propósito atrás de propósito, libertação em libertação, mas parece que nada muda. Por quê? Porque você não consegue se perdoar ainda, você não consegue olhar para você e se ver digno do amor de Deus, do amor das pessoas. Você não se ama, não se perdoa. Então, irmão, nesta noite é a noite da decisão. Você vai mudar de seu conceito de vida. E a Bíblia fala que não há pecado que ele não possa perdoar. Nós sabemos que há o tal do pecado, que a blasfêmia é contra o Espírito Santo, mas isso é muito mais profundo e não é algo que nós já cometemos. Porque para você não ter a salvação e perder ela nesse conceito da blasfêmia contra o Espírito Santo, é uma pessoa que um dia aceitou a Cristo, que viveu espiritualmente, que Deus usou ele, e ele permanece na vida dele até o final, até morrer, negando a Jesus. Não, eu não quero saber de isso. É blasfemar contra as ações do Espírito Santo, contra o próprio Espírito Santo. É negar Jesus até o final da sua vida. E olha que lá, se você morrer lá, se você falar: ô Jesus, eu te neguei, mas hoje me perdoa, estou arrependido verdadeiramente, aí, meu irmão, é outra história, ele pode te perdoar. Amém? Aplauda o Senhor. Chama a equipe de louvor. Beber muita água é bom por causa da garganta, e também é normal, é saudável. Vamos ficar de pé? Se não amarmos a nós mesmos, querendo sempre o melhor para nós, nós não teremos sucesso na nossa jornada cristã. Se amar é tão importante, perdoar também é muito importante. Já falei sobre isso. Precisamos esquecer daquilo que passou lá atrás, ficou para trás, virou passado, irmãos. Eu coloquei aqui tipo de decisões que nós tomamos lá atrás errada. Tem gente que ainda vive dessa forma: eu estou desse jeito porque eu tive uma decisão lá atrás errada, aí continua ainda dizendo: eu estou desse jeito porque eu tomei decisões lá atrás. Tudo bem, você tomou decisões, infelizmente, lá atrás, que não foram boas e que te trouxe até um determinado tipo de lugar, local que você não gostaria de estar, mas nada que Deus não possa fazer e mudar a sua história, com certeza. Mas você precisa de crer, você precisa de se perdoar. Não, se você errou lá atrás, peça perdão para si mesmo: me perdoa aqui, não quero mais. Ame você mesmo, queira o melhor para você, em nome de Jesus. Coisas as quais nós não alegramos de ter feito, e palavras lançadas. Existem muitas outras coisas que eu poderia ter colocado aqui, mas até por causa da voz e do tempo, não ia dar esse tempo aí. Feche teus olhos, coloque.
diante de Deus agora tudo isso que eu acabei de dizer da parte do Espírito Santo. Se tem alguma coisa que lá do passado tem te impedido de romper, prosperar, de ser liberto, de ser curado, fala para Deus: Senhor, eu quero me amar nesta noite. Eu quero amar a minha vida, eu quero amar a mim a tal ponto que eu quero o melhor para mim. Porque se você não amar você mesmo, como que você vai amar o próximo? E como que as bênçãos de Deus irão te acompanhar? Não tem como. Se você não se perdoar pelo que você fez lá atrás de errado, seja lá o que for, agora vai vir na sua mente tantas coisas que você fez lá no passado de errado. Aproveita o que está vindo na sua mente agora e fala: Deus, isso aí não vai ser mais impedimento na minha vida. Quando eu estiver orando, o diabo vai ficar lançando na minha mente. Porque, irmãos, Jesus já te perdoou. Agora você tem que se perdoar. Tem que esquecer isso aí. Isso não pode fazer mais parte da sua vida, da sua carreira cristã. A Bíblia fala que tudo se fez novo nas nossas vidas. Mesmo que o passado lá atrás, algumas lembranças venham, lute contra isso. Peça para Deus: Senhor, não permita que isso influencie no resultado atual da minha vida. Porque o resultado atual da sua vida depende só de Deus. Se você realmente é aquela pessoa que crê na palavra, você não depende de mim para ser vencedor. Você não depende de mim para ser abençoado. Você depende de Deus. Talvez daquilo que eu falo dentro da palavra, aí sim você depende dessa palavra, porque a palavra é o próprio Deus, o próprio Jesus. Mas vamos falar um pouco sobre coisas erradas que cometemos lá atrás, de decisões que nós tomamos e não deveríamos ter tomado, de situações, de ações, de realizações, de se entregar ao pecado, de coisas que você praticou lá atrás que é repugnante. Só Deus e você sabe o que é. Eu não sei, mas só Deus sabe. Coisas que, se você contar, aliás, você tem até vergonha de contar para você mesmo, de falar em alta voz do que você fez lá atrás, de tão feio, de tão cruel, de tão nojento, de tão sarcástico. Mas o Senhor te perdoa. Esqueça isso agora. A partir de hoje você vai começar a nova vida. A partir de hoje você vai ter uma nova caminhada com Cristo. Esqueça-se das coisas que ficam lá para trás. Isso não vai poder fazer mais parte da sua vida. Estou dizendo em nome de Jesus. Essa guerra que está dentro da sua mente, porque você toda vez lembra: eu nasci assim, vou morrer assim. Mentira do diabo. Você pode até ter nascido assim, vivido dessa forma, mas a partir do momento que você teve um encontro com Jesus, Ele mudou a sua vida. E você não pode mais ficar pensando que isso está te atrapalhando. Ah, é maldição hereditária, pastor, por isso que eu não rompo. Ei, psiu, maldição hereditária ficou lá atrás. Para de pensar dessa forma. Não existe mais maldição sem causa sobre a tua vida, porque hoje a sua vida pertence a Cristo. É Ele que determina, é Ele que manda e desmanda. E Jesus não tem maldição na vida de ninguém. Ele levou lá na cruz do Calvário todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, aleluia, graças a Deus. Ele te ama. Jesus te ama, querido. Sabe aquele dia que você fala assim: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer ficar perto de mim? Jesus te ama e Ele quer ficar perto de você. Ele quer te abraçar, e nesta noite Ele vai te abraçar. Abra o teu coração, aleluia. Vamos ouvir uma canção. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Siga esse exemplo dessa canção. Passou, Tudo que ficou atrás. Aleluia, Deus. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Oh, aleluia, Deus.
olhamos para Ti, Jesus. E não queremos olhar mais para trás. Nós queremos olhar para frente, Jesus. Assim como foi dito um dia aqui, a mulher de Ló olhou para trás e viu uma estátua de sal. Você se expôs. O Senhor esteve naquela cruz no nosso lugar e nos deu, Senhor. Me deu uma nova chance. E nós vamos hoje recomeçar. Amém, Jesus. Sem demagogia. Eu vou deixar na cruz tudo que passou. Glória. Eu quero correr para o Senhor. Para você, teu amor me chama. O teu amor superou todas as expectativas, aleluia. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Deus tem cruz. Você, eu corro pra você, o seu amor me chama. Diga bem forte. Eu tenho medo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder Para curar. dores. Presente a sua vida. Eu dependo desse amor, do teu amor, Mais do que tudo, Jesus. mais que tudo, Mais do que esta água, Jesus. Mais do que este ar. Eu confio que esse amor tem poder. E nós declaramos isso nesta noite. Curar dores. Seja qual for essa dor que você tem sentido, Ele está te curando nesta noite. Deixar na cruz tudo que passou, Tudo que ficou. tudo que ficou pra trás. Olho pra você, Eu corro corro pra você, teu amor me chama. Aleluia, Deus. Quantos creem a palavra do Senhor em nome de Jesus? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos.